Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Bem-vindos mais uma vez todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui estão, neste reino imenso entre campos de vida e atmosferas que condizem a cada canto, cada campo de vida. Algo muito intrigante, estamos sujeitos à vida. Todos estão aqui, todos nós. Estamos sujeitos à vida. Que tal que essa vida que estamos sujeitos já faz de nós um sujeito? A competência de existir neste mundo. Então estamos sujeitos à vida. Todos encarnados como todos vós, como tratamos desencarnados, invisíveis aos vossos olhos, como quiserem, fantasmagórico como quiserem, tanto quanto somos fantasmagóricos, todos estão sujeitos à vida. E aquilo que não está sujeito da vida, não reina em nenhuma parte, já que não é vida, e esta vida não está se manifestando. Mas aqui está se manifestando, e onde ela está se manifestando é magnífico. Quando a vida que se manifesta torna-se obsoleto, o sujeito, quer dizer que estamos sujeitos à vida que se manifesta. Quer dizer que ele é proeminente, o sujeito é muito menos proeminente, infinitamente proeminente, perante a vida que se manifesta e que estamos sujeitos a ela. Então parece que dentro do finito e infinito, dentro do solstício entre estações, dentro do solstício entre campos magníficos da potência divina e campos magníficos também, onde a potência divina está muito enfraquecida, então há um solstício, e estamos num solstício entre campos, entre atmosferas, no solstício entre estarem na carne e estarem fora da carne. Mas todos que aqui estão fora da carne também estão sujeitos à vida, e também no auspício, e também no solstício. Então o solstício proeminente, enquanto formos da natureza humana e espiritual, de passagens nesta terra, o solstício há apenas onde há estações entre uma e outra, há campos entre uma e outra, há atmosferas entre uma e outra, então sempre está o solstício, a magnitude máxima do que seja o solstício, e o solstício torna-se outra estação. Então na estação, no interior deste portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade, existe um solstício. Sempre que abrimos esta contenda, o solstício que entre tudo aquilo que represento nesta vida lá fora, tudo que represento na vida lá fora, o sujeito que representa esta vida, a vida lá fora, a vossa vida lá fora, e o solstício entre esta manifestação entre nós. E de que sempre vamos trazer os fundamentos do que significa
daqui onde estamos adentrados. Então, em primeiríssimo lugar, sempre, tratando de veras, não do núcleo que está do sujeito para frente nesta vida, para qualquer circunstância, mas do sujeito para trás, onde ele está sujeito à vida. Nós estamos sujeitos à vida. Então, queremos que aquilo que somos sujeitos lá fora, estejamos na magnitude máxima de estar sujeitos à vida. Quando o sujeito à vida torna-se, mais uma vez, maior não em circunstância, maior não em suposição, não maior do que possamos discutir, mas maior em si mesma, então a apoteose disto, de trazer um tanto de volta, e de que o fundamento, o máximo do fundamento, é quanto mais pudermos trazer para a fonte. O que significa fonte? Conheceis muito bem da natureza da fonte de água, do elemento água, de onde viveis. Esta fonte nasce e potencializa máximo dentro desse elemento do que for possível. Quando nos afastamos desta fonte, temos a capacidade de um esquecimento imenso desta fonte de que sustenta. Mas vamos falar de outra fonte. A fonte de que somos sustentados pelo poder maior, por Deus Todo-Poderoso como quer, por Olorum como quer, pouco importa. Naquilo que é absolutamente indiscutível nesta vida, em outras vidas, em todas as vidas, em qualquer vida. E quando estamos sujeitos à vida, e a vida se manifesta por nós, esta vida que se manifesta por nós e faz estarmos infinitamente no alvo. De que, em primeiríssimo lugar, é o Criador, já que existe a criatura. Ora, se a criatura não existisse, por que estaríamos do Criador? Todos nós, queiram ou não queiram, de qualquer forma, de qualquer maneira, são criaturas. Esse objeto da criatura, o verbo do Criador. Isto é o fundamento máximo do que este portal da ficação pode trazer a todos vós e a milhares que aqui estão. Então tratamos, por assim dizer, em magnitude máxima para milhares de seres. No mesmo âmbito do que todos que aqui reinam. Espíritos da natureza humana e espiritual. Espíritos da natureza humana e espiritual. Este é o fundamento. E depois tudo que possa estar e tudo que conhece por toda a volta, existem os sujeitos. O sujeito significa o esquecimento profundo disto. Em primeiríssimo lugar, o sujeito. Sendo que este sujeito, este ser, esta criatura, é sustentado absolutamente pelo Criador. Quer dizer que ele nos sustentou lá e ficamos autossuficientes em nós mesmos. E radiações do Pai adentram em toda a possibilidade de vida existente nesta Terra, da minúscula à maiúscula. E depois do que estejam nesta Terra como encarnados, depois disto, também o são. E também o são. Então dizem, os profetas dizem, os místicos dizem, de que dentro dos grandes videntes, que esta entrada é
absoluta. Então disse que no taoísmo que temos duas entradas principais dentro da evidência de seres místicos, uma que vem do céu e outra que vem da terra. Então somos o feitio disto, todos nós. E tem algo do portal da unificação que diz que temos 7 entradas, 7 antenas principais. Destas 7 antenas principais recepcionamos feixes distintos destas irradiações permanentemente enquanto se faça a vida, porque se não houver isto, não há vida. Estamos sujeitos à vida por isto. Temos entradas e essas entradas são eternamente são. Mas dizem também os místicos, esses místicos tratam de, além da revelação, mais do que a revelação, a iluminação. E tem outros místicos também que trazem que na iluminação existe uma unidade. E de que esta unidade consagra-se o feitio máximo desse ser humano, da natureza espiritual, que o sujeito desapareceu. Então, aquilo que a vida se torna maior do que possível, mas se ela for maior do que o sujeito, e o sujeito desapareceu, então desaparecemos também, o sujeito desapareceu. A verdade não. Quer dizer que estamos em progressão para do eminente sujeito, para do eminente do que dizem também os grandes místicos da grande consciência. Então, aqui na unidade só reina depois consciência. Mas isto está num capítulo muito longe, porque tratamos de sujeitos, pessoas, personalidades. E que enquanto este sujeito que em aparência, em esquecimento profundo, possa profanar o que estamos tratando, de que ele se autorrealiza, porque se alimenta pela boca e pelo ar e pelo calor. Então queremos dizer para todos vós que nós somos sustentados em fundamento para ser um espírito em 7 entradas. E para ser um organismo físico, nos alimentamos indiretamente, externamente dos alimentos, sendo que todos os alimentos estão no feitio da criação e cada alimento, de uma forma ou de outra, tem suas próprias antenas e são eternas. E as antenas que realizam semente por semente, átomo por átomo, molécula por molécula, são sustentadas, vibram por esta sustentação, degeneram-se por esta sustentação, já que, como nós principiamos aqui hoje, para todos estes seres e para todos nós, todos estão sujeitos à vida. Se não estiver sujeitos à vida, e a vida não estiver sujeito, não há vida nenhuma. Então, aqui o prodígio em nós é quando a vida se manifesta e dá a possibilidade deste tesouro real fazer-se o sujeito, quer dizer que ela é a maior deidade possível, porque ela pode manifestar sempre. E se este sujeito tiver a possibilidade de entender de si mesmo, e do que garante de si mesmo, e do que entende da vida de si mesmo, e que também sustenta se for no engano, mas sustenta também, se no ódio gigante o peso específico da escuridão estiver, ele sustenta também. Se não há uma queda máxima possível, sustenta também, estão sustentando. Só que todos os seres que estão na queda alimentam-se indiretamente, tornando-nos nós todos sementes que se alimentam. Então isso quer dizer que o portal trata assim, portal da vivificação, de quem indica na vivificação
ou no que significa, o que mata a vivificação. Mas o que mata a vivificação, ele se alimenta indiretamente de todos vós e de todos nós, da maneira que pode, do jeito impossível que possa, porque o direto desapareceu, o esquecimento da fonte desapareceu, mas continuam, então tem que se alimentar assim. Daquilo que mortifica e tira a vivificação, e de que consta em nós esta própria mortificação, que também nós alimentamos indiretamente, da vivificação dos seres também. E como é isto? Quer dizer que o sujeito, a pessoa, a personificação, a personalidade, é o grande divisor de água do maior solstício possível. Algo aconteceu para seres em progressão nesta terra há centenas de milhares de anos e dividiu-se, quebrou-se. E sempre tratamos também, a Gênesis trata disto. Então, do Éden, caminhareis, trabalhareis, se sustentar, cansareis, multiplicareis. Já ouviram falar disto? Quer dizer que o que sustenta de todos nós, em todas as variantes possíveis, é daquilo que tratamos. Então, quando estas entradas não existem mais, e nem existe a possibilidade de se alimentar direto ou indiretamente, existe um débito tão gigante que o espírito, a natureza humana e espiritual se degrada. Então ele já participa de outro gênero de progressão. E daquilo que tratamos, então, como todos já o conhecem, dentro de muitas literaturas, do que significa quando se degradam, de que se tornam algo em por aguardo durante milhares de anos. Isto são todos vós, na natureza humana e espiritual, tanto com todos que aqui estão, e tanto quanto a Big Mael está aqui, já que é da natureza humana e espiritual em progressão, tanto quanto vós, todos vós. A única circunstância distinta é quando o sujeito desapareceu, a personalidade desapareceu, mas olhem, não ficamos imbecis. Então a Big Mael não está imbecil. O esquecimento e o sujeito desapareceu. O sujeito quer dizer que a face falsa da outra parte da face que é de verdade. Falseado de tal modo que é possível que, como entendemos de que o falseado não existe porque entendemos que não existe, o que está falseado em nós é o contrário gigante que faz a progressão em duas partes. Uma que vai para frente em polaridade e outra que vai para trás. Então estamos tratando de uma ciência exata com todos vós. Então dá para possível contar-se nos dedos de todos que aqui estão encarnados. Incluso este que é intermediário de Abigail. Quer dizer que, retornando, o que significa Abigail, o portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade, uma obra única em todos os hemisférios. Mas se fosse uma obra única em todos os hemisférios, haveria de estar aqui milhares de seres, haveria de estar 10 vezes uma basílica suficiente para atender a todos. Isto significa de que tratamos fundamentalmente com os fantasmas que estão lá, mas saibam, muito daqui a pouco serão os fantasmas que estarão lá. E talvez quando dirigíssemos aqui agora, e tivesse 1, 2, 3, mas milhares lá, e estivéssemos tratando disto, e esses que estão encarnados, poderíamos dizer que nesta fundação é de importância máxima de como a encarnação faz o esquecimento, a divisão, e cria-se um postulado, uma possibilidade de que cada um que reina em si mesmo é de fato
ou é uma mecânica externa, uma válvula de um equipamento, uma porta de uma porta. E tudo que podemos pensar, sentir, gerar, em todos os âmbitos possíveis, é associativo. Então, se pensar, penso fundamentalmente, em primeiríssimo lugar, dentro de um fundamento de onde vieram e geraram. Pensam isto, sentem isto. A partir disto, o original já desapareceu. Mas como o original desapareceu para todos, então aquilo dentro daqui dessas coordenadas associativas quebradiças, limalhas, que nos cercam e que nós fazemos parte deles, estamos em esquecimento profundo disto. Acentuado também para todos vós que estão aqui, que notavelmente pode estar pela primeira vez, segunda, terceira ou 10ª. Sempre tratamos de um fundamento. É como se estivéssemos dentro de uma sala onde grandes seres estão e de que de um quadro negro expuséssemos permanentemente a equação exata. E esta equação exata está lá neste quadro negro. E é o que tratamos. E não há um passo a mais do que possamos realizar, senão este passo estiver realizado. Então, o capítulo 1, então, amanhã, na próxima semana, haverá o capítulo 2 de que tratamos. Depois o 3, depois o 4, depois o 5, e fechamos o circuito de que talvez vamos dizer quando, fechássemos isso, como numa universidade, onde passamos de tal para tal, adquirindo conhecimentos externos, cheios de conhecimentos externos, e passamos de um ano para outro ano, para outro ano, para outro ano. Aqui existe só um ato, que para estar fora deste ato, precisamos estar revelados disto. E que para estar revelado disto, por empréstimo para todos nós aqui, existe um cercado muito grande, que caberia e de que cabe milhares e milhares de desencarnados. Então um não está aqui em cima do outro, não está no ombro do outro, está tão distinto como todos nós, igualmente, porque pouco se muda. O que muda dentro disso, depois de nos tornarmos espíritos fantasmas, é o nosso peso específico disto que tratamos. E é implacável. Se daquilo que tomamos por nós mesmos entendemos que é isto que somos, isto pode ser um engano que esfacela, que o fundamento aponte. Podemos dizer que quebramos e ficamos de lado e dizemos: eu sou a fonte, porque eu sou o entendedor. Eu faço da minha copla entendedora. Eu faço da minha progressão entendedora. Olhem, a Big Mael está torto aqui. Eu entendo dos meus semelhantes como quero entender, e meus semelhantes também. Sob o jugo de um disfarce gigantesco e sob o jugo de uma mecânica gigantesca, sob o jugo de um emocional doentio, progressivo e que damos de herança para os nossos próximos. É disto que é o fundamento. Então não é comportamental. A partir de amanhã, então vão rezar, ou vão trazer o mantra 1000 vezes, ou vão tratar disto 1000 vezes. É só quando algo acontece, como um pequeno milagre, que estamos revelados disto. Quando revelados disto, a revelação for maior do que entendemos desta vida. Porque de uma forma ou de outra, de um dia para outro, que entendemos desta vida 10 vezes diferente, qual é a certeira? Qual é a certeira? Quando isto for revelação, e tiver um ponto de revelação,
Então temos um estremecimento, já que dentro do que poderia entender o que quisesse, poderia ser tudo engano, do começo ao fim, num atropelo gigante. Nesse atropelo gigante, tudo aquilo da potência divina que está em nós se esvai, daquilo que trouxemos durante vidas, colocaram nos nossos bolsos, e de que imediatamente esfacelamos aqueles recursos, e só entendemos que agora o recurso de verdade é aqueles que estão lá fora e que colocamos em nossos bolsos, colocamos em nossos bens, colocamos em nossos apetites, colocamos em nossos prazeres, colocamos naquilo que é em cansaço profundo ou na pobreza do espírito e da potência divina. Temos todo à mercê deste grande mundo, porque tudo que foi criado neste grande mundo lá fora foi exatamente para aquilo que estamos dentro das nossas necessidades, da falta dessa potência divina. Então podemos ter tudo. E isto sempre dentro de uma face atropelada, face, um tipo de ópio gigantesco. Em uma casa de ópio gigantesco que tem bilhões de seres. Mas acerca-nos algo disso. Abigail recorda de algo. Porque todos vós que aqui estão encarnados, desencarnados, precisariam estar ouvindo tudo isso? Então, eu vou dizer para todos vós por que precisam ouvir tudo isso. Porque Abigail só sai desta boca a minha revelação. Então esta revelação não está imbuída de fazer do que tudo que cerca Abigail, de que se agente. Não há agente. Por isto, tão poucos encarnados que estão aqui. Porque todos encarnados, dentro de todos os seus fetiches e todos os seus enganos, querem estar em algum lugar que preencha-os dentro disto, de que facilite os seus próprios desejos, e de que facilite tudo aquilo que esteja em seu cronograma de vida. Se facilitar isto, milhares aqui estão. Mas se também, na propriedade de que, numa possível possibilidade, olha que redundante, fizermos 1000 pratos de comida e tivéssemos 1000 seres que aqui estivessem para ter uma refeição, e que depois de 2 horas precisaria de outra. E de que todo esse organismo exterior, da opulência exterior, dentro de uma organização social exterior, não consegue sustentar os membros da própria civilização, por uma natureza simples, se está em engano profundo. Então a proficiência do portal de edificação indicou-nos um caminho, já que o caminho de muitos pratos de alimento estão por todas as partes, mas o alimento principal não está. E o alimento principal é daquilo que é Abigail, de uma luz propensa e de que me trouxe não a iluminação, não a unidade, porque aqui estou. Trouxe a revelação de que tudo aquilo que pudesse ter engano e daquilo que foi percorrido dentro do engano, temos que refazê-lo tudo. Queira ou não queira. Mas eu não entendo assim, não era assim, mas por causa daquilo, foi por causa da casca de banana que eu pisei. A corresponsabilidade, então, nessas possibilidades desaparece. E quando desaparece, nós passamos para outra responsabilidade e o outro passa a responsabilidade para o outro. E assim por diante. Estamos falando de algo que está esfacelando, que está degradando. Então a opulência externa é imensa. A opulência arquitetônica é imensa. A opulência eletrônica é imensa. A opulência mecânica é imensa. A opulência é imensa. E os seres que estão lá?
e de que toda opulência, principalmente de que está à frente desta opulência, é para retirar até a última gota do que possa sobrar de uma natureza humana e espiritual. Então o propenso é aquilo que me fez reiterar que está bem próximo, porque é muitos próximos, todos aqueles que se manifestam, aqueles que não se manifestam, todos os guardiões disto. Toda a possibilidade de aqui estarmos, existe uma potência reservada, porque há muitos seres trabalhando, muitos seres trabalhando. De outra forma, seríamos consumidos como nada. Então, a opulência de uma revelação sugere que é o princípio do retorno. É o princípio do retorno, não é a chegada. É colocar os pés na primeira página do primeiro capítulo daquilo que levará. E para o próximo capítulo, precisamos estar prontificados para isso. Prontos na integralidade. Prontos integralmente na revelação de que nos tornamos sujeitos. Colocamos em pauta que aquilo que possa degradar, como está em pauta, quando o vosso organismo, na potência máxima, nasce nesta terra, e depois quando chega a degradação orgânica, está previsto. Está previsto da arrogância humana a degradação. Então, filhos desta vida, pouquíssimos seres encarnados que aqui estão, em fundamento, sois antiquíssimo, sois espírito da natureza humana e espiritual, realizado de uma matriz que é inconcebível. Até a formatação de que seja, formatamos um ser da natureza humana e espiritual. E ele começa a sua jornada, se é porque tem 7 entradas de irradiações, sutis, e depois ficam vibrações, e depois ficam esta parte bruta que está aqui. Mas esta parte bruta de tecidos que se organizam tem inteligência máxima que tudo. Quem é o arrogante que consegue conciliar e fazer a unicidade de todos os órgãos funcionarem perfeitamente? Então, que passe o bastão. Ó arrogantes! Ó sujeitos desta terra, faça. Vai paralisar-se tudo aquilo que possa dentro de vossos órgãos. Na sincronicidade absurda de que possa existir, façam. Não façam nada. Então toda arrogância humana onde estiver nesta terra é absolutamente desconsiderável para o espírito, para a inteligência do espírito. É apenas de que se tornou e que se fará escravo de algo, porque na medida que temos um sujeito bem grande que entendemos de nós, podemos ser surrupiados facilmente, porque esquecemos que temos bolsos de recursos. Então, se estivermos esquecidos que todos os recursos externos estão nos vossos bolsos, se esquecidos totalmente, e andarem por aí, serão surrupiados. Não vai sobrar nenhuma nota no bolso. E se estiver esquecido da potência divina em nós, que em fundamento máximo de tudo, estamos sujeitos à vida. Isto é o máximo. Tudo demais não é o máximo. Então essa deformação, sabe de onde vêm as deformações? No fundamento onde todos se amam, numa família. Onde todos se amam. Muito. Severamente muito. E todos emprestam para cada um e retiram de cada um. Onde equaliza-se algo mais perverso que existe. E demos como fundamento do matrimônio, e como demos no fundamento do que se gera, e demos no fundamento da herança, damos a todos a herança fundamental que é esta. Provem o contrário cada um de vós. Podem levantar. E levante os milhares que aqui estão. Isso significa que o engano
faz outro engano, motiva outro engano, e faz do engano que motivar o outro engano, fortificarem-se nisto e ficarem-se algo como monstruosidades, caminhantes por todas as partes. E com benéfice, que entendemos que somos solícitos, bondosos, e fazemos tudo por aquele ser, por aquela natureza e por aquele vivente. Tudo. O quê? Tudo que podemos fazer pelo ser que está a nossa parte. Primeiro dá o exemplo que primeiro e segundo lugar o Pai. O segundo exemplo, que em primeiríssimo lugar a vós, o verbo. E tudo que nós temos que praticar desse verbo tem que ser o verbo correto. Seja o que for. Mas se não soubermos o verbo correto, ou o verbo incorreto ou enganoso, que está em toda parte, e houver a maior distorção possível, então dizemos assim, agora já foi, a distorção já aconteceu, e que fiquemos nessa distorção. É dever de um ser da natureza humana e espiritual, daquele todo indicador crístico nesta terra, já que faz parte daquilo que enveredou em primeiríssimo lugar o Pai, e estará através de mim. Este é o exemplo máximo, mas não somos Cristos. Mas primeiro que se o mal mesmo maior de nós é entrar no capítulo 1, quer dizer, na página 1, de que significa a revelação, e da revelação de que possa ser engano, voltamos no primeiríssimo lugar ao Pai. E quando o engano vier e estiver distorcido, paramos com ele e intentamos. E vão ouvir o que precisam falar. Se distorcer mais tudo, severamente e maravilhosamente, é aquilo que vai fazer o possível. É aquilo que vai fazer dar certo. De outra forma, todos querem estar entrameados, que em arame farpado, e que todos vão juntos para tudo isso. E, mais importante de tudo, todos são santificados. E fazem dos seus semelhantes devedores. Eu fiz tudo, agora sois devedor. E fazem dos imbecis devedores. Que mais? Então Abimael, no aceite deste propósito interior, deste portal de edificação, é pelo facilitador de aqui reinar através de uma mediunidade, como entendem, faço parte de uma ordem onde a mediunidade, a ordem só existia quando a mediunidade existia, propenso de um ser que pudesse através dele tratar. Então sempre o Espírito tratava. E o Espírito que tratava estava revelado. E ele tratava do revelado, e ele tratava do verbo, e ele tratava da potência, e da potência divina, o que extravia a potência divina, e do que aquilo dentro, do que o verbo seja, um mecanismo maior do que todos os mecanismos, de que pode mover montanhas. Então vamos dizer que todos os animais que conhecem não podem mover montanhas. E eles estão numa equação exata, maravilhosamente exata. Não dá e não levam nenhuma herança que não seja perfeita para o seu semelhante, para o seu bezerro. Não ensinam o bezerro a comer carne. Não diz para o bezerro que comer carne também é bom. Eles dão exemplo e comem capim. Protegem até o que precisam proteger. E depois, com uma dignidade imensa, mandam que percorra o seu caminho. E nesse caminho, tudo que possa ser do que é possível será, a não ser com a deformidade de um ser especial que somos todos nós, que deformam tudo. Devastadores
devastam todos os seres, devastam os animais, devastam tudo. E é tudo não natural. Então perguntam para todos vós, onde é o matadouro desta cidade? O matadouro é ali. Então, quando a perversão aconteceu, muitos centenas de anos, fomos indicados para estar neste planeta, Terra, numa progressão, de muitos tipos de progressão que seria encarnar como meio animal nesta Terra, porque a perversão já tinha acontecido dentro de cada um de vós a ela, dentro de todos nós. A maior perversão é a arrogância. É trazer para o mundo o que entende para todos que está no semelhantes. É assim que eu digo que tem que ser. Por isto ou por aquilo. Qual a herança que vou dar? Isto quer dizer que, em primeiríssimo lugar, o Pai desapareceu. Então, nisto inclui a vaidade, nisto inclui aquilo que profanam em absoluto a lei divina, a justiça divina, e profanam principalmente a voz possível que haveria de existir, onde, como encarnado na escuridão imensa, pudesse ter um guia. Por isso se trata de guias. Guia significa que quando algo em nós solfeja o verbo correto, e quando pudéssemos estar bem limpos e cheirosos, um guia se aproxima, e este guia que se aproxima é a voz. Então, numa escuridão imensa, ele pode dizer, olha, à direita. Só que tem alguma coisa, podemos dizer, não, eu entendo o que é a esquerda. Lá tem alguma coisa que me interessa mais. Então o guia fala, eu aguardo então, porque quando eu encontrá-lo, vai me seguir, porque só eu sei a saída. Só eu sei a saída. Então sempre seremos interpelados disto. Mas no condizente do que a Big Mel estava tratando, da sua ordem específica, Grande Fraternidade Branca, que já teve muitos nomes antes da Grande Fraternidade Branca. E tem algo que seria impossível hoje, que dentro da Grande Fraternidade Branca existiam seres que podiam vir nesta terra sem precisar vir através do útero. Eles vinham, iam embora, iam e vinham embora, faziam. São seres que conseguiam transmutar a matéria física e ir para outro campo de vida. Isto quer dizer que é um ser cheio da potência divina. Então, se existe a possibilidade disto, e da riqueza disto, da potência divina, de passarmos de um campo para outro, não saibam, não existe mais nesta terra. E isto que estão realizando aqui, quase não existe mais nesta terra. E a prodigalidade por tal edificação é única em todos os universos dos encarnados. E é absolutamente conhecida entre os desencarnados, aos milhares, aos milhões. Então saibam que todos vós são muito famosos. E principalmente do recado que damos, daquilo que fica visível em nós, de tudo que é possível, de todos os enganos, e que estamos formatados em nós, que desvia-se disto da fonte e ficamos um sujeito. Um predicado que inventamos de nós mesmos. E olha, estou ficando torto. Talvez a face original de Abigail esteja aqui. Inclui que, desta voz
Então a amiga maior poderia tratar assim. Mas todos que aqui estão, e no que aquecem, todos que aqui estão, e de todos os seus meios, é quase que impossível ter esta revelação. Aí diz a voz, traga a voz, e quem seja a voz do portal da ficação. Isto quer dizer que estão sendo testemunhas, independente do capítulo 1, da página 1, seja o que for, testemunhas de uma voz direta do Espírito para seres fantasmagóricos, como todos vós serão, fantasmas. E eles estão escutando. E muitos que estiveram aqui perto e sentaram nessas cadeiras estão lá de fantasmas. Talvez alguns já estão ouvindo essa voz. E olhando através disso de algo, todos nós aqui, e todos vós encarnados, que acham que a vida é eterna, e que não há urgência, nenhuma urgência, apenas que chegue o próximo dia para as pequenez das urgências mais infames e pequenas possíveis. Aí uma voz, Magmael disse, mas isso vai maltratá-los, porque aquilo que ele entende deles, isto que é dito, pode maltratá-los, pode ofendê-los. Então, se a ofensa vier para todos nós, é para aquilo que está em engano, porque para aquilo que não está em engano é um milagre. Então, onde está? O milagre ou o ofensivo? Então, partam daqui, dos seres que estão aqui. Primeiríssimo lugar, o Pai. Segundo lugar, o verbo correto, e manifeste ele, seja o que for. Estou tratando para este circuito aqui, não para todos vós, que tem escolha absoluta entre entrar e sair e ouvir, e seja o que for. Então, assim sempre foi para a grande fraternidade branca. Então, seus discípulos, eles têm uma obrigação única, né? E uma voz única. Ou estavam disfarçados nesta terra que ninguém pudesse souber deles, e do que representavam e das antenas que representavam. E sempre foi desta maneira. Então, a manifestação do Espírito era fundamental dentro da ordem, porque a capacidade do engano e da cercania do engano era imensa, e da capacidade de ter uma potência especial numa específica sala era impossível. Então, sois testemunhas disso. Então, esta potência que nós tratamos, que é a potência divina, como já tratamos muitas vezes, só repetindo rapidamente, que já tratamos centenas de vezes, a potência divina é o imanifestado. Mas todos os grandes seres, os grandes videntes, os grandes místicos disseram isso. A potência divina é aquilo que é imanifestado. Ela faz existir a manifestação. Então a potência divina é algo, maior tesouro possível da natureza humana e espiritual, de que ela possa estar revelada disto. Então ela não está no céu, ela não está nas nuvens, ela não está em tudo, ela está em tudo que é manifestado. Porque nós somos absolutamente não cabíveis de realizá-lo. Ninguém nesta terra. E esta potência divina que sempre tratamos aqui, é aquilo que é algo crístico que trouxe para esta terra. O fundamento, a primeira fonte. É aquilo que traz o esquecimento da fonte. Faz todos os enganos possíveis para nos tornarmos alimentos daquilo que está
em débito tremendo desta potência divina. Então ela tem que alimentar-se disto, como vampiros, imensidade de vampiros. Basta que pisemos na possibilidade dele, e ele é, por todas as partes e cada canto desta terra. Quer dizer que quando estamos revelados e acende algo em nós, e de que onde pisamos tem em primeiríssimo lugar a manifestação que seja, e de que esta manifestação esteja no ensejo, então este aviso é: afasta. E tudo se afasta por natureza, ou o contrário. E tudo isso, então os promissores, os grandes gênios da escuridão, os grandes gênios que sustentam indiretamente, têm centenas de milhares de escravos desejosos e desesperados para alimentar-se desta potência divina que é dentro em nós, puríssima, e depois já fica de todo modo impuro e depois vira alimento. Já ouviram literatura disso? Parece que a literatura disto nós pisamos por cima dela como não existisse. Pois assim não é. E quando é retirada essa débito, ficamos em débito, ficamos insensibilizados, e quase a ponto de sermos aqueles seres. E o que demonstra isso é a sensibilidade. Quando a sensibilidade termina, tudo o que tratamos não é nada. Quando a sensibilidade de vossos ouvidos terminam, tudo o que tratamos não existiu. Então, por ordem de algo, deste portal de edificação, diz para todos nós: tratem mesmo. Vamos tratar mesmo. Então estamos tratando mesmo. Existem atmosferas entre seres que estão muito próximos tantas vezes, que essas atmosferas criam um tipo de ópio de seres que estão bem próximos. E mesmo que num engano imenso e tremendo, e num débito muito grande e tremendo, respiramos aquilo. E assim a sensibilidade vai desaparecendo. A sensibilidade vai desaparecendo e ficamos um jugo partífice de resultado do que acabamos de tratar. O emocional adoece e todos ficam doentes. E todos nestes doentes que adoecem o emocional, todos criam dependências e todos criam a mais falsa possível de tudo que possa estar reféns todos, e que é a compaixão doentia, que se torna sórdida. Isso está por todas as partes. Mas como está em todas as partes, em cada canto, é muito natural que seja, e assim que seja. E esta vai falar da outra, e a outra vai falar da outra. E todos os sacrilégios possíveis destes débitos gigantescos. Então, cuidado aos seres que estão aqui. Muito cuidado. Então, numa atmosfera generalizada de seres, sempre tem um ser que ele é a passagem máxima do acontecimento. E quando esse acontecimento é máximo, e dentro da doentia máxima de todos ficam com um sentido enorme de que há algum ser que é sofredor dentro do ambiente, sendo que é sofredor por todos os outros. E não é caridade. Herança maligna. Estamos falando corretamente? E ficamos na mesma herança e passamos um para o outro. E cada vez ficamos mais doentes.
E quando ficamos bem doentes, quando desencarnamos ou estamos, queremos procurar exatamente aquele lugar doentio daquela atmosfera, para lá percorrermos, vivermos lá bem juntamente, um amando o outro profundamente. E fazendo tudo o que é possível pelo outro. É claro, essa é a voz do portal da unificação. Então, esta voz da portificação pode não caber aqui, encarnados desta terra, mas está cabendo para milhares de seres, que muitos estão vindo para cá, e muitos outros estão indo para outros planos desta terra e trabalhando lá nisto. Então é muito dito que existem organizações hospitalares em vários planos, mas em várias atmosferas de um plano. É este plano que nós estamos. Existem hospitais tratando desses emocionais, depois desses emocionais, tratando de um modo que vão vir reencarnar dentro de um esquecimento profundo, não porque estavam no hospital. Então é isso que tratamos. Então este livro que estão lendo, de que a Big Mel está tratando, aonde vão colocar, em que estante? Ao ponto que algumas horas ou alguns dias está desaparecido, esquecido. E aquilo que não está esquecido é aquilo que entendemos de nossa vida. E vamos aplicá-la. E vamos aplicá-la. E vamos aplicá-la. Isso quer dizer que o esquecimento profundo provoca esquecimento. E provoca principalmente insensibilidade. A sensibilidade máxima, a intuição, ela não vem do gênero comum que entendemos. Ela tem intuição. E a intuição diz o seguinte: quando cheiramos algo mal, nós recolhemos e partimos por outro caminho. Se perdemos a sensibilidade de nosso olfato, pisamos em cadáveres e nem nos importamos. Sensibilidade. Esta é a voz do portal de unificação e sempre terá referência de todos que aqui se manifestarem. E a Big Mael está tão à vontade, tratando com todos vós, através deste mistério infindável do que significa o intermediário do Espírito. E do que está a prova disto é que a voz veio, o guia veio e ele acolheu a voz. Em contrariedade a tudo que era possível, do que pudesse tratar, trazer e se manifestar. Apenas por isso corresponde que há uma fidelidade, mas esta fidelidade tantas vezes é tão bizarra na natureza humana e de que todos vivem, mas está na visão deste. E a visão deste faz parte de um circuito onde a sensibilidade é máxima. Então, se o instinto desapareceu, o olfato desapareceu. Tratem do olfato, porque se o olfato desapareceu, podemos caminhar no meio do lixo até dormir no lixo. E até copular no lixo. O desagrado disto é que no lixo e naquilo que acabamos de tratar, existem todos aqueles milhares de seres que aguardam em desespero para criar fios de sustentação, como lá dos encarnados africanos, retiram o sangue de seus animais e comem-o. E saibam também que esta retenção que está aqui entre nós é uma feitura de seres translúcidos, não mais visíveis,
que de uma potência muito mais, de uma velocidade dessa potência muito maior, tratam com diamantes que têm a capacidade de cercear por um pouco, só um pouquinho, de todos os chamados externos. Só um pouquinho. Porque a totalidade não estaria dentro da lei, porque se fosse a totalidade, todos pensariam que está no céu. E quando abrisse que não estivesse mais no céu, estaria onde? Então, quando o escorpião tem um veneno, ou uma víbora, ela é ensinada de maneira perfeita, que ela tem que, a voz dela é aquela, e daquela voz é aquilo que se sustentará. A voz perfeita. Se ela ficar em engano, ela não sobrevive. Não poderá ter nenhum engano. Zero engano. É o verbo correto. Então, nisto que tratamos, não pode haver engano. Porque não entramos no reino da discussão, porque está no reino do engano. Então, se algo quiser tratar com todos vós, com 10 possibilidades e uma é, saibam, que chance temos. E quando apresentamos, quando não há 10, apenas uma equação exata, e é essa que tratamos. E não está em discussão de 1 a 10, nem de 10 a 20, daquilo que podemos escolher. Exatamente porque está em verdade, em primeiríssimo lugar, o Pai, e endereçada dentro de uma ordem específica, dentro de um endereçamento que seja despertar a natureza humana espiritual do contato original. Então, se todos fossem uma víbora ou um escorpião, e tivesse que dar uma herança para o filho do escorpião, ou filho da víbora, se ele errasse e desse o engano, que herança tem que ser? A exata. E ele dará a exata. E ele dará motivos, dará exemplo, dará tudo o que é possível para mandar e trazer a herança correta. Quando isto tornar-se discutível, este é o lugar do engano. Mas aí dentro do discutível tem 3, 4 opções, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí podemos dizer assim, eu vou pensar em uma. Vai pensar uma que equalize na mesma enfermidade. A Big Mom está tão à vontade que poderia tratar por rosas. E estar muito à vontade com todos vós. Mas aquilo que não é indicado da voz, então, daquele que está desencarnado dentro desta ordem, dentro do portal de edificação, e dentro desta ordem que respira o mesmo ar de todas as ordens, ele fica em um lugar exato. Faz a possibilidade deste retiro. Quer dizer que jamais, por fundamento, podemos nos elevar de uma só vez. Por isso existem ordens. Então ascendemos gradualmente e somos amparados. Mas precisamos dizer para essa ordem que estamos prontos, já que se estivermos numa ordem e a proficiência dela estiver dentro do engano, quer dizer que tem algo puxando pelos pés, pelos braços e outro pela cabeça.
todo indicador para todos vós. Dom benéfice entre todos nós, agora, de que sempre tratamos assim, quando a potência divina, ela deixar de desabastecer-se, ela por si só sabe o caminho, ela reúne todo aquilo, todas as entradas nossas, alinha, faz com que ela tenha uma integralidade. E quando isso acontece, ao penhor máximo dentro do lugar da fé, do penhor da fé, do Criador e a criatura, o estremecimento é tão grande, como um rotor imenso. Então, ele tem alguma coisa inacreditável. Aparece uma passagem. E sempre reiteramos, esta passagem não está num grande facilitador que podemos pegar ônibus, automóveis e partir para algum lugar. Está exatamente onde estamos, ele estará. Esta passagem é o maior rito de passagem possível da natureza humana e espiritual possível. E de que esta passagem está cheia de poeira, está antiga e são da medida exata, porque nós próprios realizamos a passagem. É incorruptível. Quando esta potência assim reinar, abre uma passagem. E sempre vamos trazer mais rápido isso, numa velocidade um pouco maior. Algo nos puxa para dentro, indescritível, assim o é. Então não sabemos direito do que modo é, dentro do que entendemos a locomoção, a não locomoção, do que entendemos, o que podemos entender de tudo que entendemos daquilo que vemos externamente, do que vemos externamente. Paisagens. As paisagens desaparecem e entramos no reino do descanso. Como estamos encarnados e como esta potência divina faz-se por estes encarnados, e que essa potência é o lugar, primeiríssimo lugar, que podemos adentrar primeiro, um descanso gigantesco. Mas saibam, um descanso gigantesco é posse de algo inacreditável, que pensamos que chegamos no céu para sempre e que podemos ficar lá para sempre. De tão cansados que estamos, Quando chegamos neste alaúde de descanso, algo rápido e veloz também, como num outro rito de passagem, entramos no reino da gratidão. Porque se entrarem lá, o reino da gratidão é imediata. E sempre que entro lá, mesmo não havendo nenhum adereço, mesmo não havendo nenhuma paisagem, olhamos para cima, como se o Redentor estivesse acima, sempre. E tivemos uma gratidão imensa. E a estadia de totalidade disso é tão enorme que não está entre isto, aquilo, lá, por lá, ou com toda a tensão única. No reino desse descanso e desta gratidão, imediatamente num rito de passagem rápido, entramos em oração. Então, o que significa estar em oração? A opulência da criatura, na magnitude máxima, perante o Criador, perante a entrada principal e de todas as entradas possíveis da irradiação divina, de retorno, de volta para casa, de luz. Então, estar em oração não é quando estamos muito maltratados nesta terra e com muito débito, e que pedimos pelo amor de Deus
que possa acontecer algo por mim. Então a grande oração é o feitio da celebração máxima da criação. E quando isto acontece, podemos banhar onde estamos, fluidificar onde estamos. E de que todos esses fluidos, pela lei, de tudo que podemos fluidificar, ele vai exatamente onde precisa. Então podemos levantar as mãos, as palmas da mão para cima, só para dizer: estou pronto, estou aqui. Não estou numa multiplicidade de todos os cantos desta terra e de tudo, e nem de todos os cantos de mim mesmo. Estou presente. Então, como sempre tratamos aqui agora, e de que foi o último modo de que tratamos agora, de que existe uma tríplice circunstância. A primeira, que é possível qualquer ser de que faz parte de vossas vidas, de que faz parte das encarnações de vossas vidas, de que faz parte que não está mais aqui agora, dentro de que apenas precisa estar totalmente desperto de sua circunstância, porque se não estiver, ele vai receber os fluidos onde estiver. Na Apólice disse para cada um de vós, ou um ser humano da natureza mesmo espiritual, em progressão nisto ou naquilo, e tem a Apólice da querência muita de estar com cada um de vós aqui, inclusive de Abigail, inclusive deste. O segundo, de que possa ter a possibilidade, que indiquemos a possibilidade mínima que seja, para um guia. E um guia significa que ele atende uma multiplicidade de seres naquilo que das radiações principais de entrada e saída que fazem confluência para tal. Então um guia não é um amigo, um guia é um trabalhador dentro do que possa ser chamado, vai lá e traz. Sabe o que acontece? 1 em 1 milhão aceitam. E a terceira possibilidade, seres espirituais especializados naquilo que indicam naquilo que está no verbo escrito de cada um, daquilo que está aqui e daquilo que está na hora de estar lá, onde estiverem. Nisto são cirurgiões mesmo. Então, para cada profundidade que é dentro, precisam talvez de uma cirurgia, 2, 3, 5 ou 10, ou seja lá o que for, porque nada aqui é tão magístico que esteja aleatório de que algo principal já aconteça imediatamente. Então existe algo. O que profana isso é a capacidade que não possamos recepcionar. Mas saiba, na mesma apólice que estamos aqui, há milhares de seres também, na mesma disposição, no feitio deste portal de edificação, onde a visibilidade é imensa, existem visores imensos de que tudo está ao mesmo tempo acontecendo. Então, para esses seres fantasmagóricos, estar encarnado é inacreditável. Estamos fazendo o feitio disso como nada. É inacreditável. Para alguns de tantos e tantas centenas de anos, diz: como será que é estar encarnado? Comem pela boca. Como é sair do útero, meu Deus, meu Pai?
Todos esses seres, a rapidez é imensa. Então, em segundos, eles trazem uma cirurgia. Em segundos. E o feitio é muito rápido. E tem que ser muito rápido, já que todo este propósito, esta cercania, eles têm que estar aqui, por intermediar. Tem que ser cuidado nisto. O que inclui nisto é a consagração. A consagração, no feitio de tudo que tratamos agora, significa elevar ao Pai algo indescritível, mais do que, muito mais do que a gratidão, infinitamente mais, a consagração. E nisto, o feitio máximo disto significa que na opulência disto, num tempo épico curto, que quer dizer crístico, que tem não apenas dezenas de anos ou 2000 anos, mas milênios, que consagra a si mesmo e a todos que estão reinando ali, através do seu sangue, que significa potência divina, num cálice, transmutado do sangue crístico em potência divina, que consagra este cálice. E este cálice, ele, na sua apoteose, significava aquilo que poderia, neste tempo épico, separar a escuridão da luz, para que tenha um mínimo, um pouco do entremeado possível. O entremeado era tão grande que era impossível saber da luz, apenas da luz. Podem abaixar as mãos. Então, que esta paz viva e ativa entre nós, que só reina na apoteose de uma potência a mais, por empréstimo desses seres que aqui estão, e por empréstimo de todos os milhares que aqui estão, nesta apoteose daquilo que possam revelar-se do que significa a potência divina. Isto está aqui num aparelho, está num modo onde grava a voz. Então ouçam quem quiser, quando quiser. Bendita seja esta possibilidade. Então, quando, como sempre tratamos de todos, tá? Quando um proficiente traz para outro, de um ser humano para outro ser humano, ou qualquer módulo de caminhar e tudo, e traz um proficiente, se dizia bens a Deus, porque só bens a Deus. Aquilo que não inclui isto, bens a Deus. Que assim seja. Salve, filhos e filhas.